Olá, eu sou Liliane, psicóloga clínica, e você está no Sentir Psicologia. Ansiedade é o mal do século? Você sabia que quase 10% da população brasileira sofre de ansiedade? Num primeiro momento a gente olha esse número e acha que é um número baixo, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a posição de país mais ansioso do mundo. E você sabe identificar quais são os sintomas da ansiedade? Então, a ansiedade, ela apresenta sintomas físicos. Então, normalmente, a mão começa a suar, você fica com taquicardia, você começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo, ou se fala muito rápido, as mãos e as pernas, ficam assim inquietas, você não sabe exatamente o que fazer. Normalmente, é um sofrimento com algo do futuro, algo que você ainda nem sabe se vai acontecer, mas aquilo já te causa medo e já te faz sofrer. Resumindo, é como se você estivesse criando um monstro que ainda não existe. A ansiedade, ela é um sintoma normal e comum que faz parte do ser humano. Veio junto com a evolução para ajudar a gente a se prevenir de situações que nos colocam em perigo. Então existe a ansiedade que é considerada um nível normal. Por exemplo, se depois de amanhã você vai ter um encontro com uma pessoa que você gosta muito e você quer que aquilo aconteça, então você vai ficar ansiosa para que esse dia chegue. Ou, por exemplo, você vai falar em público e tem uma série de pessoas que vai estar te observando. Você vai ficar nervosa, vai ficar ansiosa, porque você sabe que tem a expectativa, o olhar das outras pessoas sobre você. Ou você vai fazer uma prova e aí você, na hora, assim, fica nervosa. Será que eu vou saber tudo que eu estudei? Ou, eu não estudei tanto quanto eu deveria. São sintomas comuns, Ansiedade. Isso acontece, está presente no dia a dia de qualquer pessoa. O problema é quando a ansiedade atinge níveis que não são normais. Nesses mesmos exemplos, você sabe que vai ter um encontro com uma pessoa que você considera importante, só que aí você não consegue dormir até esse dia chegar. Você vira noites dormindo mal ou não conseguindo dormir por causa disso. Ou chega na hora da prova e dá um branco que você olha assim para a folha e não lembra de nada. Você mal consegue escrever o seu nome. Ou, por exemplo, na apresentação, Você chega e você gagueja e você não consegue vincular pensamentos ou fazer um raciocínio normal daquelas falas que você preparou e que é de coisas que você normalmente sabe. Então, esses são níveis considerados preocupantes da ansiedade. Então, a gente entende que existem níveis de ansiedade que são considerados normais e níveis de ansiedade que são considerados patológicos, que causam sofrimento e que te atrapalha de viver a sua vida cotidiana. A vida cotidiana hoje, ela tem um funcionamento um pouquinho diferente de como era antigamente, devido ao acesso à internet, à velocidade das informações, os smartphones, A gente tem uma forma de funcionar diferente de como era antigamente. Só que o corpo humano ainda não aprendeu a lidar com essas alterações da sociedade. Então a gente é exposto constantemente a várias informações e muitas vezes essa velocidade acelerada faz com que a gente acabe desenvolvendo algum tipo de ansiedade. Então você recebe tantas informações o tempo inteiro que você não consegue lidar com isso. Agora, se você chega num nível que você, com essa quantidade de informações e com essa preocupação excessiva com o que vai acontecer, você tem esse sofrimento e você começa a se preocupar muito com o futuro, com situações que ainda não estão acontecendo de fato ou não tem um problema de fato, talvez você deva observar um pouquinho o seu corpo. Quais os sinais que o seu corpo está te mostrando? De repente, você pode estar desenvolvendo um tipo de transtorno de ansiedade. Então, se você se percebe dessa forma, se você percebe o seu corpo com esses tipos de sintomas que eu citei no início do vídeo e com uma constância maior que te faz sofrer, que te faz se preocupar excessivamente com coisas do futuro que você às vezes nem sabe se vai acontecer, de repente você esteja sofrendo de ansiedade, esteja chegando perto de ter um transtorno de ansiedade e ainda não percebeu.
quais são as dicas, né, que a gente pode lidar no dia a dia para evitar que os níveis de ansiedade aumentem no nosso cotidiano a ponto de nos causar sofrimento. A primeira coisa é que você precisa entender melhor o que está acontecendo com você e com seu corpo. E nada melhor do que a ajuda de um profissional. Então você deve procurar, né, um profissional de psicologia, um psicólogo, uma psicóloga, para você conseguir entender o que tem se passado no seu corpo. Ah, mas eu posso procurar um psiquiatra, um neurologista? Pode também, mas tem que tomar cuidado, né, para não iniciar a administração de medicamentos sem a devida necessidade, que às vezes pode ser resolvido com a psicoterapia, que vai te auxiliar a entender e identificar quais são os pontos que têm te causado esse sofrimento, essa ansiedade no seu dia a dia. E você, tendo uma melhor percepção sobre você e entendendo melhor como funcionam as suas emoções, você vai conseguir lidar nesses momentos difíceis e nesses momentos de possíveis ansiedades. Agora, o que você também pode fazer no dia a dia para te auxiliar a diminuir os níveis de ansiedade? Digamos que não esteja assim num nível que esteja te causando sofrimento ou que você acha que já seja patológico. O que você pode fazer? Existem exercícios de respiração, de relaxamento que te ajudam a desacelerar. Lembra que um dos sintomas é a inquietação, a agitação, o pensamento acelerado? Então, aquele respiração funda, aquele relaxamento que vai te deixar um pouquinho mais tranquilo, observa o seu corpo, como ele tá muito tensionado, né? Aquela preocupação, ela de fato existe? Ou você que está piorando um pouquinho a realidade? Né? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante, com o celular na nossa mão, né, a quantidade de notificações, a gente recebe diversas redes sociais, Instagram, Facebook, sempre tem alguma coisa apitando no celular. Escolha algumas redes sociais que você considere que não são tão importantes assim, de repente desative as notificações e você acessa só quando você precisar. Nesse momento você vai estar diminuindo a quantidade de informações que você vai estar recebendo o tempo inteiro. E tente se preocupar com o aqui e o agora. A ansiedade normalmente a gente sofre porque é uma preocupação excessiva com o futuro. Então pensa no aqui e agora. O que está acontecendo hoje ou o que precisa e demanda de você e da sua atenção hoje. Então, é isso que importa. Então, obrigada se você assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!